Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os discípulos junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgam o homem pelas aparências. Dize-nos, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Hoje o Senhor nos fala com muito amor. Vou dar um exemplo. Hoje a mulherada também gosta, mas nós homens um pouquinho mais. Apenas um exemplo bobinho. Bobinho, mas serve para nós. Meu Palmeiras está mal. Ganhamos tudo, que beleza. Mas alguns inimigos nos ajudam ainda. Não ganhando, nos dá possibilidades. Não foi ótimo a última edição agora dos jogos? Acaba ajudando o nosso Palmeiras, né? Bom, dito isso, vamos agora entender o porquê o padre fez essa introdução de brincadeira. Mas é verdade. Ciro, um rei persa, o que aconteceu? Ele não era de Deus, nada. Ele não era temente a Deus, nada. Ele foi um dos reis que destruíram os babilônios, atenção raciocínio, que tinham aprisionado os babilônios, que tinham aprisionado os judeus, tirando grande parte dos magistrados judeus para morar exilados na Babilônia. Aí a Persa estava dominando o mundo, dominou os babilônios e permitiu pelo rei Ciro, que o povo judeu, voltassem para Jerusalém. Mas não porque ele era bonzinho, porque era assim que ele dominava os impérios. Não, pode ficar na sua terra. Apenas vocês vão pagar os impostos para mim. Quem domina sou eu.
vocês fazem o que eu quero. E ainda ajudava o povo a fazer de novo o templo em Jerusalém. Então veja, um rei que ele não era bonzinho, não era da tropa de Deus. O profeta Isaías o chama de ungido de Deus. Ciro, hein? Inimigo. Contribui para que o povo de Deus, judeu, voltassem para Jerusalém. Por quê? Porque não há outro Deus maior do que o nosso. E ele complementa no finalzinho da leitura. Porque não existe outro maior. Só tem um Deus, um. E ninguém mais. E quem está com as rédeas nas mãos de tudo? Jesus, junto com o Pai. Por isso o Espírito está ali. Então, já traz rapidinho para você. Mesmo nas circunstâncias difíceis da minha vida, Deus tem as rédeas nas mãos. O maligno existe, ele já está destruído. Mas para ele agir ainda na vida de qualquer um de nós, tem que ter a permissão de Deus. O próprio inimigo, na verdade, e muitas vezes, o inimigo contribui para a minha amizade de amor com Deus, com o mal dele. Ele não me leva para longe de Deus. Na verdade, se a gente entender direitinho, com calma, o mal que me vem, e pode vir na minha casa, e já chegou na minha casa muitas vezes, é em Deus. É assim que a gente sempre trabalha. Por isso que a gente fala que Deus é tudo. Em Deus é a vitória que o Senhor está me dando. Com aquele mal que chegou, mal de todas as espécies, na verdade é Deus falando comigo e me dando uma oportunidade nova de me entregar o meu coração para aquilo que é dele. Eu sou e devo a ele a minha vida. Entro no Evangelho. Primeira leitura já joguei para o Evangelho. Dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Minha vida. Meu coração é o homem inteiro com seus afetos, suas emoções, tudo. O que é de Deus não é o meu matrimônio. O meu matrimônio não é de Deus. O meu matrimônio é uma vocação daquilo que é de Deus para testemunhá-lo. O que é de Deus? Eu sou de Deus. Eu devo dar a Deus o que é próprio dele. O meu matrimônio é apenas um instrumento para testemunhá-lo como família. O meu sacerdócio, na verdade, não é o que Deus me chamou. Ele me vocacionou para ser padre, mas o meu coração é dele, é para ele. Eu vou dar a Deus o que é dele, como padre. Quem é casado como casado, quem é solteiro como solteiro. E Deus pode, vou repetir, e Deus pode permitir que nos maus momentos também da minha vida, Ele me dá a oportunidade de me introduzir a algo que eu estou esquecendo. O quê? Que eu sou para Ele e que eu devo dar tudo para Ele. Eu devo dar a minha juventude se eu sou jovem para Ele. Se eu sou idoso, eu devo dar o melhor da minha idade de idoso. Se eu sou um homem, vou dar minha masculinidade toda para Ele. Se no caso é mulher, quem é mulher, vou dar a feminilidade minha toda, ou a minha maternidade, tudo, para Ele. A verdade é isso, só que eu esqueci. Por que eu esqueci? Porque a gente ficou rico. Ei, padre, quando é que eu fiquei rico? Quando eu digo assim, eu não tenho tempo mais nem para rezar, eu trabalho muito, eu preciso trazer o pão de cada dia para a minha casa. Falei, ótimo, e? Pois é, aí eu não consigo ir mais no domingo na missa, eu me cansei, eu estou muito cansado, eu não consigo rezar todos os dias, porque eu chego muito tarde, quase eu não durmo, logo cedo eu já tenho... Então você ficou rico. Rico
Na Sagrada Escritura ela tem essa tradução. É quando eu me apego em outras coisas a não ser naquilo que eu deveria apenas me apegar. Em primeiro lugar, no meu Senhor. O que o mundo nos oferece é do mundo. As leis é do mundo. Os impostos que eu e você somos obrigados a pagar, Jesus já falou, é do mundo. Então, se é do mundo e a gente vive aqui, por enquanto, então, pague o imposto que o mundo põe. Seja lá o governo qual for. Pô, paga. Se o governo fala, tem que pagar isso, eu vou ter que me virar. Para eu viver aqui, nesse país, nessa cidade, nesse mundo aqui, eu tenho que pagar. Jesus falou, paga. A inscrição de quem que é? É dos governantes do mundo. Então, dê a eles o que é próprio deles. Pronto. E não esqueça, porque esquecemos, porque ficamos ricos. Rico é quando aquilo que eu me apeguei em mim, me apeguei na minha família, me apeguei no meu trabalho, me apeguei nas minhas coisas. Então, aí ele vai lembrar você, Jesus, esqueceu? Dê as coisas para o mundo, mas aquilo que é do mundo. E o que é de Deus? O que é de Deus? Você e o teu coração. O meu coração é para ti, Senhor. O meu coração, o que é o coração? Lembra que a gente já explicou aqui. Deus já explicou para o que é o coração do homem. Não é o órgão que fica aqui bombando para as veias todinhas o sangue da gente. Nada. Isso aí é um órgão. Coração na palavra que é Deus significa o homem no seu todo. No seu corpo, na sua alma, nos seus sentimentos. É o meu coração. O meu coração é para ti, Senhor. Então assim, o coração é para Ele. Só que você esqueceu. Você não tem tempo para Deus. Ah, padre, eu rezo um pouquinho. Pouquinho? A nossa vida precisa ser uma oração regida pelo meu corpo. Tudo que eu faço, na verdade, um enamoramento para Deus. São José Maria Escrivá, que é um santo da Igreja Católica, fundador da prelazia do Opus Dei, ele explicou muito bem toda a tarefa profissional, toda, das mais simples e dignas, que é limpar, consertar, né? Fabricar com as mãos, até um elitizado doutor. Tudo que você faz, você está fazendo aquilo ali, glorificando o seu amor. Quem é o seu amor? Jesus. Agora, o que a gente esqueceu? Não, a profissão é a minha vida, e o que eu mais gosto de fazer é esse trabalho aqui, para eu ganhar meu dinheiro, para eu ter o meu sustento, para eu ser famoso, para eu ser mais importante, para eu ter a minha rede disso aqui, para eu dominar o lugar onde eu estou, para eu ser o primeiro a fazer isso. Pronto, você esqueceu, você ficou rico. Rico é quando eu esqueci o meu amor primeiro. E os casais? Quem é casado e casada, esqueceu, na sua maioria. Por quê? Porque na verdade o seu coração é todo para o Senhor. Para dar o testemunho com a esposa, para dar o testemunho com o esposo, que Cristo é o primeiro amor. Só que a gente esqueceu. A gente esqueceu disso. Basta olhar como é que muitos casais estão vivendo hoje. Ok? Testemunhar Cristo é viver ali a vida de Cristo no matrimônio. Então, irmãos, o que o Senhor hoje está falando para nós são coisas importantíssimas, que tudo está nas mãos dele, tudo. A morte está nas mãos de Deus. São Francisco entendeu bem isso, que ele chamava a morte de quê? A morte, São Francisco de Assis chamava a morte, o falecimento de quê? Irmã, minha irmãzinha, morte. Com carinho, com amor. Por que ele tinha isso aí? Por quê? Porque o coração dele, os afetos, a sua masculinidade, o seu raciocínio, era tudo para Cristo. Tudo para Ele, para Deus.
Como é que Jesus, como é que ele tratava o corpo dele, São Francisco de Assis? E olha, gente, ele chamava o burrinho era o maior amigo dele, e ele tratava melhor o burro do que o corpo dele. Ele não tinha coragem de colocar muito peso em cima do animalzinho burro, mas sobre o corpo dele, ele até dava chibatada no corpo dele. Todas as vezes que ele sentia que o corpo dele tendia a esquecer o primeiro amor, com aquilo que impulsionava, mas está me dando vontade o meu corpo de fazer isso, ele chicoteava o corpo dele. Por quê? Porque em hipótese alguma ele queria dizer que não existe outro Senhor. Quando eu cedo a minha vontade corporal, sanguínea, dos meus próprios afetos, eu estou escrevendo no mundo e dando testemunho que existe outros deuses. Aliás, que existe outro Deus, com D minúsculo, né? Quando? Quando eu cedo minhas vontades. Ah, padre, então quer dizer que ceder à vontade própria é reconhecer que Deus não é único? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Quem é que nos deu a vida verdadeira? Jesus. O que é a vida de Cristo? É o sentimento dele. Só que não é tirado, quando ele deu no batismo o sentimento dele, ele não tirou o teu sentimento de perto de você. É como se você vivesse com dois sentimentos. Um, que é aquele que ele fala, não vale nada, e é a morte. O outro, o meu sentimento. Aí, olha só, quando você cede ao velho homem, ao velho sentimento teu, o quê? Tem que ser do meu jeito. Tem que ter um tempo. Eu quero que seja assim. Olha, eu quero a qualquer custo me casar. Eu quero ter filho de qualquer maneira. Eu quero sair com aquela pessoa, custe o que custar. Eu vou comprar a minha casa, seja como for. Tudo isso e muito mais, isso é coisas que grita dentro de mim. E ainda não tem nada a ver com a vida de Cristo. A vida de Cristo tem a ver para ouvir o que Ele quer. Primeiro, eu sinto, mas é o que Deus quer? Quando eu não consulto, escutar Deus o que Ele quer para mim, o que eu estou fazendo? Eu estou cedendo a quem? A Satanás, a morte. Então, irmãos, a verdade ela é dura, mas ela precisa ser colocada na minha vida e na sua. Quando eu cedo as minhas paixões carnais, porque sentir vontade, e é uma luta a vida inteira, e não pergunto qual foi a vontade do meu amado, eu não estou dando o que é Deus para Deus. Eu não estou dando de jeito nenhum. Eu criei um outro ídolo dentro de mim. Qual? Fazer a vontade desse Deusinho aqui, ó. Porque eu estou morrendo de vontade. E todo mundo faz, porque muitos fazem. Por que eu não posso? Você criou um ídolo. E a primeira leitura, ela escracha isso, dizendo: só há um Senhor, não há outro. Cuidado quando você cede aos teus caprichos. E caprichos aqui não são só coisas que são benevolentes, gostosas a você. Caprichos teus também significa quando chegou uma doença e você determina que aquela doença tem que sair, e eu dou um prazo para Deus curar. Nada, o seu coração, você não está dando para Deus o que é de Deus. Você está levantando de novo um outro ídolo, aliás, ídolos dentro de você. Porque se eu não aceito a demora de Deus, meu único Deus, se eu não aceito, então eu criei ídolo dentro de mim. Grava isso, povo amado, irmãos meus, grava isso. É a lógica da fé. Quando eu não aceito,
É diferente de eu não entender. Atenção, não aceito é completamente diferente. Olha que eu não sou bom em português, hein? Mas isso aqui ficou bem claro para mim. Eu não aceito é diferente de eu não entender. Maria também não entendeu. Quando o anjo veio falar para ela. Ok? Então veja, mas por que ela aceitou? Porque o coração dela é toda para Deus. Ela dá a Deus o que é próprio dela. Obedecer o meu amor. Eu obedeço somente o meu amor, não a minha carne. A minha carne é o velho homem, o Adão machucado por Satanás, picado pela serpente. É uma metáfora que as vontades minhas do meu corpo vêm da ilusão satânica que pegou Eva, pegou o marido dela, colocou o filho e a geração toda. Não. Eu vou dar a Deus o que é próprio de Deus. O que? A minha vida. A minha vida é a vida de Cristo. Quando eu começo a ceder, minha vontade velha não é a vida de Deus. Eu estou dando àqueles que eu estou fazendo e adorando outra coisa. Por exemplo, César era adorado como homem, como um político, como um general do mundo. As pessoas não chamavam ele apenas, Césarzinho. Não, chamavam ele de Senhor. Senhor, lá antigamente, era Deus. Então, quando eu cedo a qualquer coisa, algum capricho meu, mesmo que esteja demorando na coisa ruim, se eu não aceitar o que me veio, o que você fez então? Você está dando, vamos falar como metáfora, você está dando a César o que é de César. Está dando a César o que é de César? Você está dando e continua dando. E dar a Deus o que é de Deus, você não está dando. O que é na hora da perda de alguém ou do sofrimento de alguém, dar a Deus? Não é dar no significado de, eu concordo com a morte, eu concordo com a doença. Não é isso. Eu aceito se Deus permitiu eu passar por isso, e ainda estou passando, eu aceito. Por quê? Porque eu dou a Ele o meu louvor, mesmo sem entender, porque Ele sabe para quê, olha o termo, para quê eu e a minha casa estamos experimentando longamente essa turbulência aqui. Eu estou dando para Ele, eu aceito, só me dê força para aguentar. Eu choro, mas só me dê força. Pronto. Então você está dando a Deus o que é de Deus. O que Ele está dando a Deus? Eu estou aceitando tudo que Ele permite, porque Ele sabe, eu não entendo, porque essas coisas chegaram na minha vida. Volta em Francisco de Assis, se ele chamava a morte de irmã, é porque ele sabia que a morte, Deus permite que todo homem, toda mulher vai entrar em falência um dia. E vai entrar para quê? Porque eu sou dele, se para eu ter a vida plena nele, eu preciso ter essa metáfora chamada dormição, que é a morte, para me jogar plenamente nos braços dele. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba como que vai ser, se vai ser através de um soninho, eu não acordo, se vai ser no acidente, se vai ser num erro médico, se vai ser na velhice, se vai ser na doença, eu não sei, mas eu aceito o que Ele me mandar. Por quê? Porque eu vou dar a Ele o meu sim eu só dou para Deus, e o meu não, eu só dou para a minha carne, para a lógica da vida. O diabo pôs uma lógica. Se não te dá prazer, você não é livre. Olha a lógica do diabo. Se não te der prazer, você não é livre. Então vai ser livre, vai buscar o seu prazer. Isso é morte. É morte, é criar um Deus que não existe. É ídolo, só tem um Senhor, e é esse que a minha vida está. Mesmo que às vezes eu dou uma derrapadinha, mas eu volto para Ele, correndo. E Deus, Ele adverte na segunda carta, ou na segunda leitura,
Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que era uma comunidade que ele amava demais. Sabe por que ele amava? Porque pela primeira vez eram pessoas pagãs, eram pagãos judeus, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Aí ele começou a pregar lá. Aí, muitos ouviram, os que não gostavam dele, expulsaram ele da cidade. Só que aquela comunidade que ouviu Paulo falar, ela prosperou na vida com Cristo. Agora atenção, no meio das tribulações que estavam passando naquela cidade, eles não voltaram a ceder às vontades da carne deles, eles eram fiéis àquilo que era de Deus. Aí Paulo estava longe, manda uma carta e faz um elogio à comunidade. Eu bendigo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, para que Deus conserve esse espírito dele vivendo na carne de vocês. Ou seja, vocês não cedem mais à carne, mas vocês na sua carne só escutam a vontade de Deus e não teme nada que te acontece. Então veja, a segunda leitura é uma coragem que Paulo conserva na vida da comunidade, para nós aqui hoje. Ou seja, quem está vivendo em Cristo, vive aonde? Nesse mundo da lógica que a gente está aqui. Tudo tem que ter uma lógica. Eu vivo nesse mundo aqui, dentro desse mundo da lógica, mas eu não aceito a lógica do mundo para mim. Vivo nele e vivo totalmente o meu coração para o meu amado, mesmo que eu tenha que pagar caro por ser assim. Então, irmãos, esse domingo o Senhor está colocando para você, que agora ouve a boca desse sacerdote, e para mim que sou padre, que ele é capaz de pegar alguém, por isso que Isaías chamou Ciro de ungido. Ungido é aquele que é o Messias, é um enviado por Deus. Pode reparar, eu falei assim, a derrota do Grêmio passou a ser o Messias para nós palmeirenses. Por quê? Facilita eles não pegar a pontuação e a gente tem a oportunidade de ter, não é? Então, essa lógica, a gente tem que bendizer a Deus, porque Deus é capaz de pegar, estou brincando, a questão de futebol, mas Deus pode pegar o inimigo seu, aquilo que lhe dá medo, ou lhe dá tristeza, ou te dá angústia, ou tem peso por alguém, ou por alguma circunstância que chegou, uma doença, seja lá o que for, e Deus é capaz de pegar isso daí, como possibilidade para você recordar, olha o termo, para você recordar, que você só precisa dar a Deus o que é de Deus. Uma doença que chegou na tua vida, um acidente, a perda de alguém, o vício nas drogas de alguém que você ama, um tempo demoradíssimo de desemprego, seja lá o exemplo qual for, se você tiver coladinho em Cristo, ok? Você vai entender, como Ciro, é uma oportunidade que o Senhor está me dando para eu voltar ao templo. Qual é o templo verdadeiro? Vamos ver se o povo cristão católico aprendeu. Jesus disse, destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei outro. Quem é o templo verdadeiro que Jesus fala? Eu vou te libertar das mãos do velho inimigo, dos deusinhos que você cede e criou dentro de você. Quais são? As tuas vontades. E eu posso te devolver ao templo. Olha Ciro lá. Pode voltar para casa, pode voltar lá para Jerusalém. E eu ainda ajudo vocês a reconstruir ele. Foi isso que Ciro fez. E Ciro era amigo de Deus? Não. Mas foi um instrumento, veja, de domínio mal, que desse mal Deus pega e joga a possibilidade de você lembrar que só existe um Senhor, com a doença que chegou. Você não fala mais com a sua parentaiada toda, mas quando aquela doença chegou, a parentaiada toda, na doença voltou a se falar. Olha o espírito que Deus dá. Por isso que eu falo, Deus, só existe um Deus.
E eu não posso ceder aos ídolos que gritam dentro de mim. Reclamando, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não, cuidado, cuidado. Isso aí isso aí é coisa do mundo, é de César, metáfora. Mas de Deus é outra coisa. Eu não entendo. Aceito. E você só aceita como? Rezando. Quem não reza não aceita. Quem não faz ascese, exercícios espirituais, ou seja, confessar sempre, fazer penitências, se penitenciar de lugares, coisas, pessoas, até de pessoas a gente tem que se penitenciar. E rezar sempre. Aí o que acontece? Deus fala e eu escuto. Aí eu sei que Deus está falando comigo, naquele gesto que parecia ser uma coisa horrorosa, Deus está me levando para lembrar que eu posso voltar ao amor primeiro, que é Ele. Entenda, irmãos, esta pedagogia divina que é de Deus, não é igual à sua e nem à minha. A minha irmã é pedagoga. Toda a pedagogia que ela aprendeu na faculdade não tem nada a ver com o nosso Senhor, não. A pedagogia de Deus é outra. Ele pode também permitir na minha vida como padre, como na vida de qualquer um de vocês, meus irmãos aqui, a experimentar uma circunstância de exílio, de coisas que te prenderam, chegaram na tua vida e amarguraram a tua vida. Para quê? Por amor, para te lembrar, só dê a Deus o que é de Deus e você esqueceu. Porque o homem esquece fácil. Olha, gente, sabe onde está o retrato todinho de como Deus falou assim, eu estou te mostrando um retrato, para você olhar bem, para você colocar sua barba de molho, para você nunca fazer o que eles fizeram. Qual é o retrato? O Antigo Testamento todinho com os judeus. Vai lá, está lá o retrato todinho, colocou na parede do meu quarto ou da sala da minha casa. Eu tenho que olhar todo dia para aquele retrato para falar, Deus, o Senhor sempre falou, não esqueça de mim, porque senão o coração de vocês vai se apegar, vai enriquecer, vocês vão começar a ouvir ídolos, e vocês vão se perder, e vão acabar com vocês. Eu falei, é verdade. Aí eu olho para mim no meu hoje, 2023, eu falo, meu Deus, aquilo que está acontecendo com eles, está acontecendo comigo também, ou eu estou perigando a desaparecer. Você sabe que os judeus, esse povo de Israel aí que está lutando, fazendo guerra, não é o povo, não é a nação escolhida primeiro por Deus, não foi eles. Esse povo de Israel aí, eles são resquícios de judeus espalhados pelo mundo, que foram se juntando para formar um lugar para eles, e um estado para eles fazerem. Por isso tem guerra até hoje, por causa do espaço geográfico. Tá? Mas eles não são mais, aquele povo acabou, o povo judeu todinho do Antigo Testamento foi arrasado por 3 nações da época: os assírios, os babilônios, aí tem o quarto, os persas, e o Império Romano. O Império Romano jogou eles para, o que sobrou, jogou para o mundo todo afora aí. Acabou com os judeus. É um retrato para eu olhar. E olha as chances que Deus estava dando. Deus pega Ciro, um cara que não é nada legal, que é mau, para dar chance para você falar assim, povo, você esqueceu do teu batismo, você não tem tempo para nada. Eu dei um recadinho essa semana para alguém que foi muito próximo a mim pela esposa, você esqueceu de Deus, e a tua riqueza está te levando para a morte. Não é a econômica, não é essa. Você virou as costas para aquele que te chamou, e tu esquecestes. É isso que Deus está falando. Ô meu irmão, minha irmã,
Não é brincadeira seguir Jesus. Deus fala forte, sério e escancarado. E escancarado. Deus não brinca com a conversa dele. Ele mostra ao povo antigo para dizer: tu és o meu povo novo, Israel, que eu disse que os infernos jamais abalarão esta igreja, a nossa. Mas veja, entenda. Aquele povo foi destruído. A igreja católica será destruída, sim ou não? Nunca! Só que você tem a chance de não ter a vida com Cristo. E eu também. Porque Deus nos deu livre-arbítrio de escolha. Se não for eu, vai ser um outro que vai no meu lugar. Por isso que a igreja nunca vai acabar. A igreja católica nunca. Mas eu posso não ir para a vida com Cristo. Isso é um inferno. Jesus está avisando. Aproveita o que chegou na tua vida. Seja coisa boa, glória a Deus. Seja coisa ruim, glória a Deus. Desde que você esteja atento, volte a orar e exercitar aquela asa, ascese, exercício espiritual e oração. Sem as duas, ninguém pode escutar a Deus. Está cheio de católico que reza para dedéu. Muito. 14 anos que eu vejo, já vi numa outra igreja e estou vendo aqui. Mas, quando é cutucada, esta pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, mostra os ídolos ainda que borbulham dentro dela. Por quê? Não é só rezar, é orar e se esvaziar. Como se esvazia de si? Exercícios espirituais, jejum, penitência, fazer confissão, tá? Fugir de ocasiões que podem levar você a ceder ao pecado, padre e leigos. Não é brincadeira seguir Jesus. Jesus leva muito a sério você, viu? Minha senhora, tu não levas a sério a Deus. Pensa um pouquinho. Ah, mas não olha para o outro, não compara a sua vida, já aprendemos essa. Nunca compara a sua vida com ninguém. Teu casamento com o casamento de ninguém. O teu marido com o marido de ninguém. Os filhos que Deus te confiou com os filhos dos outros. Não! A queda que você teve na tua casa não compara com a queda da vida do outro. É a sua. Deus te chamou. Dê a Deus o que é de Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Eu preciso dar ao meu amado o que meu amado deu a mim. O que ele deu a mim? A vida dele. Está comigo. Agora, quando eu cedo no murmúrio da inconformidade, eu acionei o quê? O ídolo. E Deus dá um grito na primeira leitura: não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Só o Deus Trino, que ainda nos deu uma mãe, Maria. O mundo pode não acreditar, não importa. Nós estamos aqui com a barba bem colocada, de molho. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Você que é mulher, na sua feminilidade, na sua sexualidade, na sua genitalidade, lembra-te, você vai ter comissões para ceder ao ídolo do teu corpo. Como é que você não cede? Orando e exercitando em Cristo. Caso contrário, mais uma engolido pela boca. Ai, gente, eu não gosto dessa palavra engolido pela boca, que eu já lembro de uma outra coisa. Argentina. Não é brincadeira não. E a gente está cedendo. E Jesus está falando: ei, dê a Deus o que é de Deus.
e dê a César o que é do César. Dê as coisas do mundo que o mundo quer viver assim, respeita. Ah, o mundo está fazendo casamento assim, respeita. Opa, respeito. Meu irmão, Deus morreu por ele também, respeita. Isso aí já tem a vida de oração e de exercício. Eu olho com amor e compaixão. Porém, eu sou do meu Senhor. Como eu posso começar a embaraçar os meus conceitos sobre família, se eu tenho a vida dele em mim? Não, mas eu estou começando a querer fazer do meu jeito. Você criou o seu ídolo. Só tem um Senhor. Ou você escuta esse Deus, ou você está escutando o diabo. Porque João Evangelista falou: ou nós servimos a Deus único e verdadeiro. Este da primeira leitura, este. Ou nós servimos, João Evangelista, hein? Ou nós cedemos a quem? Ao diabo. Isso serve para nós sacerdotes e serve muito para o povo amado dele, que disse que o inferno nunca prevalecerá contra a sua igreja. Só que a sua igreja pode não ser contando com você. Lembra quando Jesus disse: será que quando o Filho do Homem voltar em glória, encontrará fé sobre a sua igreja? Será? Ei, meu irmão, agora você entendeu quando o padre falou: cuidado com a riqueza, porque te levou para longe de Deus. Pode não gostar do que o padre está falando, e desculpa, o diabo vai colocar no teu coração: ah, é porque naquela igreja é assim, porque não aguento ver coisas dentro da igreja assim, porque não aguento fulana de tal, porque não aguento fulano de tal, por isso que eu não vou nem para a igreja para não pecar mais. Está dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Não, não está. E não é o padre Marcos que está falando, não. É o Espírito do nosso único e Senhor Jesus Cristo. E um dia isso será revelado, mesmo na dor, para você. Meus irmãos, não brinquemos de fazer de conta de igreja católica. Não brinca com isso. Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou, minha irmã. Tu és único. Tu és corpo santo, sagrado de Cristo nesse mundo. Quando você cede ao homem, à mulher velha, você está cedendo a Satanás. Ou levantando os ídolos, acendendo vela para ídolos. Entenda isso que está na Bíblia. Quando é que eu acendo a vela para o diabo? Quando você cede nas suas inconformidades, a tua vontade. Não, a minha vida é para Ele. Faça-se de mim o que quiseres, Senhor. Mesmo que eu tenha que voltar a ser pó, tritura-me se for necessário, como fez ali Crisóstomo, que o leão ia comer ele, e falou: deixa o leão me comer, deixa os dentes dele me devorarem, deixa. O povo cristão não queria que Crisóstomo morresse dentro daquele espaço onde os leões estavam já preparados para condená-lo. Ele escreve imediatamente uma carta, porque ele podia escrever, ele estava preso e já estava condenado para ser engolido pelos leões. Ele escreve para a comunidade dizendo assim: meus irmãos, eu estou dando a Deus o que é de Deus. Ele me deu tempo para viver aqui, Ele me deu a vida dele. Se Ele permitir que eu seja condenado, e a pedagogia dele eu não entendo, é divina. Se Ele sabe que eu preciso ser devorado pelos dentes do leão, não quero que você impeça. Ninguém vai impedir, ninguém vai falar com autoridade nenhuma. Você pode ter o maior cargo e vem aqui na missa. Não impeça Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha vida. Deixe que os leões me triturem. Olha por que esse homem falou isso. Aquela frase de Jesus: se o grão de trigo
não cair, não morrer e não for triturado, ele nunca poderá um dia se tornar pão na mesa da gente. É verdade ou não é? Deus sabe por que está vindo tanta coisa na tua vida. E se você falar eu não quero, Ele vai respeitar você. Eu dei meus gritos aqui. Deus sempre vai respeitar você e sempre vai te amar. Só que tem uma coisa, você já fez a escolha do teu ídolo. De novo. A quem você quer servir? A quem você quer servir? Hein? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Veja que Ele tem um nome. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei. Quem Ele é? Jesus, o Rei da Só Ele. Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei. O nome dEle, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, meu amor, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. vai, 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 vai. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Vai. Ele é o Rei. Vamos cantar para que entre o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Único Deus, único. Eu abro meu coração, Eu renuncio a tudo que vem da morte. Vai. para que entre o Rei, Vem, Senhor Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Entre na minha casa. Eu abro meu coração E eu levanto os meus braços a ti, Jesus. Vai. para que entre o Rei, Entra, Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Cura-me. Eu abro meu coração. Cura-me. Cura-me, Senhor. Vai, vai. Quem é o Rei da Glória? Quem é? Só tem um nome. Não é a minha vontade, não. Jesus. Ele é o Rei. Vai, vai, vai. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, Quem é? o Rei da Glória, É Jesus, único. Jesus, Ele é o Senhor Deus, diante do teu altar, eu renovo agora, Senhor, o meu batismo, o meu chamado, aquilo que o Senhor me chamou, para dar somente a ti, ó Deus, o que é próprio de ti, a resposta e o meu sim a tudo que me vem, a tudo que chega na minha casa. Vem, Senhor Jesus, fortaleça agora a minha vida, meu chamado, o meu organismo físico, Jesus. Sim, ó Deus, eu levanto as minhas mãos e proclamo o teu santo poder agora. Tu és o único, não há outro Deus. Celebra em mim, Senhor, mais uma vez a tua vitória.
sobre toda a minha história humana, a minha vida, a vida dos meus, Senhor. Entra agora, Jesus, no passado da minha história humana, nas feridas, nos abusos, nas armadilhas que eu caí, nas fraquezas do meu passado, Senhor, que eu cedi. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor. O teu sangue é poderoso, por isso eu estou aqui. Eu levanto a minha voz e os meus braços para declarar: cura-me, Senhor, único Deus. Sim, ó Senhor, eu não quero mais seguir aos ídolos na minha carne. Oh, Shiralabasuralai, ó Virgem Santa, Virgem pura, Virgem fiel, Maria, minha mãe, eu peço o teu auxílio nesta hora. Oh, Shiralabasuralabacá. Sim, Senhor, eu levanto os meus braços. Derrama sobre a minha vida o teu santo e poderoso Espírito nesta hora, Senhor. Sim, Senhor Deus, eu creio, professo, tu já vencestes, tu já venceu, tu és vitorioso na minha vida. Tudo que me acontece, Cristo já venceu. Tudo que me veio, tudo que poderá vir, Cristo Jesus já venceu. Ó Deus Todo-Poderoso, eu levanto este clamor de oração. Realiza em mim, Senhor. Vem Espírito Santo, vem agora. Cura-me entre o rei, o nome dele, Jesus, o Rei da Glória. O que você faz? Eu abro meu coração. Vem agora, Jesus, vai. Para que entre o rei, o nome dele, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Para terminar, quem é? Vai. Quem é? O Rei da Glória. Quem é? O Rei da Glória. É Jesus, só Ele. Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória. Quem é? O Rei da Nome Glória. dele. Jesus. Ele é o Rei. Levanta a sua mão. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor, não há outro Deus. Só Jesus é o meu Senhor. Repete, compadre. Só Jesus é o meu Senhor. E ninguém mais. Não há outro. Ele é Deus. Não eu. Não as vozes dentro de mim. Só Jesus é o Senhor. Ele já venceu na minha vida e na vida dos meus. Na vida dos meus, Jesus já venceu. Por isso eu glorifico o nome de Jesus, agora e para todo sempre, porque Jesus já venceu. Neste lugar, nesta casa, Jesus já venceu, porque Ele derramou
o sangue, a promessa do Pai a promessa sobre a minha vida sobre a minha e a vida dos meus. Eu e a minha casa eu e a minha casa só servimos um Senhor, só servimos um Senhor. e Ele tem um nome: Tem um nome. Jesus. Jesus, não há outro. Jesus é o Senhor. É o Senhor. Jesus é a minha vitória. Jesus é a minha vitória. Jesus é a conquista do Pai em mim. Conquista do Pai. Jesus é a conquista do Pai em mim. Eu e a minha casa Eu e a minha levantamos agora levantamos o clamor, declarando: Jesus Cristo já venceu, hoje e sempre. Não há outro Deus. Eu renuncio a Satanás. Eu, Padre Marcos, renuncio a Satanás e às suas maquinações, porque Jesus é minha vitória. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor está visitando pessoas agora. Ele está permitindo que você o sinta nesse momento, através do Espírito Santo. O seu peito está queimando. Jesus está te amando agora, meu irmão, minha irmã. E Ele dá uma palavra para você, um conselho para você. Jesus, Ele diz: o meu escolhido passou 3 dias dentro da boca de um peixe. Jesus está falando para você agora, que procura tantas respostas. Talvez, meu irmão, você precise passar por isso, para que você tenha uma conversão verdadeira em Jesus agora. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Levanta os braços para Ele, glorifica Ele, vai. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo, eu nem sei me expressar. Yeshua, Tu és. Vai lá pra terminar, hein? Mais uma vez. Te chamam de Deus, vai lá. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Vai lá. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor, de meu amor, de meu amor, de meu amado. Yeshua, fica comigo, Senhor. Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo. Convido vocês, irmãos, creio em Deus